trouxe a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Estamos então na segunda-feira estudando, sobre ali o nosso Deus. Aqui em Êxodo capítulo 3, o próprio Deus, ele está se revelando, ele está se apresentando a Moisés, Então, Deus que fala isso. Êxodo capítulo 3, versículo de número 15, diz assim, e Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel, ao meu povo, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, lembrete, de geração em geração. Então Moisés falou: eu vou voltar para o Egito, o que eu vou dizer? Aí Deus falou: você vai dizer que o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, esse Deus que te enviou ao Egito para ser libertador. Então, irmãos, foi o próprio Deus que se revelou dessa maneira. Semana passada nós vimos que Abraão é promessa, que Deus fez promessas a Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação, de uma grande multidão, amém? E essa promessa levou quantos anos? 25 anos para acontecer. Mas nesses 25 anos, Abraão foi crescendo, se desenvolvendo em fé, até que chegou o grande dia. Irmã Dani, que grande dia? O dia do cumprimento da promessa. O dia que a estéril, a Sara, a mulher idosa, pegou no seu braço o seu Isaque, o cumprimento da sua promessa, sorrindo, louvando e adorando a Deus. Então, o Deus que faz promessa, o Deus que é Deus de Abraão, ele também é Deus de Isaque. Isaque é o que, irmã Dani? É cumprimento de promessa. Deus não vai dar uma promessa para você e a promessa vai ficar solta no ar, vai ficar vaga, vai ficar vazia. Não. O Deus que promete, o Deus que fala, é o Deus também que executa, é o Deus que cumpre, é o Deus de palavra, é o Deus fiel, é o Deus de Isaque, amém? E também é o Deus de Jacó. Jacó começou, irmãos, aos trancos e barrancos. Ele começou competindo, querendo conquistar a força do braço, Queria conquistar a bênção na força do braço, queria puxar o irmão para trás, queria dar aquele jeitinho, para tomar posse da bênção. Vivia correndo, fugindo, enganando, mas quando ele se encontrou com o anjo de Deus, o anjo de Deus tocou na perna dele para ele parar de fugir e ele foi transformado, Então, é Deus de transformação também. E isso me traz esperança, porque todos nós precisamos de transformação, sim ou não? Quem precisa ser transformado aqui por Deus? Precisamos constantemente, então, sermos transformados por o nosso Deus. E aí, semana passada, basicamente eu preguei sobre isso. Tem a pregação lá no YouTube, você pode procurar, você pode acessar. E hoje eu quero pregar, irmãos, um pouquinho mais sobre as promessas de Deus, amém? As promessas de Deus na nossa vida. O que eu quero dizer para os irmãos? Que as promessas de Deus, elas são, irmãos, infalíveis. Diga, as promessas de Deus são infalíveis, ou seja, nunca falha. Amém? Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 19. Vamos abrir junto, irmãos?
Mateus, capítulo de número 19. As promessas de Deus são infalíveis. Elas não falham. Irmã Dani, mas está demorando. No caso de Abraão, demorou 25 anos, né, irmãos? Deus também ungiu Davi, fez promessa para Davi, ele seria rei de Israel. Mas ele recebeu a unção e já se assentou no trono, irmãos? Foi assim? Não. Demorou muitos anos até ele se sentar no trono, até aquela promessa, né, ser estabelecida, até aquela promessa ser concluída na vida de Davi. Amém? Então tem um tempo da promessa, mas nós temos que nesse tempo ficar crendo que Números 23 diz que Deus não mente. Então, se Deus falou, Ele não mentiu, então vai acontecer. Mateus capítulo, aqui de número 19, versículo de número 26, diz assim, e olhando Jesus para eles, disse-lhes: ao homem isso até pode ser impossível, mas a Deus, o que diz aí, irmãos? A Deus tudo é possível, né? Você lembra quando Deus falou que a Sara teria um filho? Lembra? Ela até achou engraçado, né? Ela deu risada. Como assim? O meu ventre já adormecido? Como assim? Já cessaram-se as regras das mulheres, né? Como assim? Nem antes, quando eu era jovem, eu não gerei. Agora, sendo estéril e na velhice, eu vou gerar filhos. Para Sara parecia impossível, irmãos. Para Abraão parecia o quê? Impossível. Mas aquilo que é impossível aos homens, o que a palavra diz? É possível a quem? A Deus. Então não olhe para as impossibilidades humanas. Não olhe, irmãos, para o recurso natural. Não olhe para as coisas que o teu olho está mostrando. Ande pela fé, olhando o invisível. Ande pela fé, olhando para a fidelidade da palavra de Deus. A fidelidade do Deus que te prometeu. Para o homem pode ser inacessível. Para o homem pode parecer impossível. Mas Jesus disse, para Deus tudo é possível. É possível a Virgem gerar e conceber do Espírito Santo. Amém? É possível o Jacó ser transformado. É possível, irmãos, ali nasceu Isaac. É possível depois o Isaac também viver a promessa e ter a bênção dobrada, né? Ter 2 filhos, ter gêmeos, né? Então o nosso Deus é Deus de possibilidades. E você precisa sonhar com isso. Você precisa ter esperança, irmãos, de coisas boas na tua vida, de promessas, de cumprimento de promessas, realizações de promessas. Sempre olhando, se você ficar no natural, você só vai alcançar o que o teu braço alcança. Mas se você viver crendo em Deus, você vai viver os impossíveis de Deus na tua vida. Se você andar, irmãos, crendo na palavra, grandes coisas você vai experimentar, grandes coisas você vai vivenciar. Amém? E eu quero mostrar aqui para os irmãos, em Hebreus, Hebreus, vamos abrir lá. Até o pastor ontem estava pregando e ele comentou esse versículo e eu rapidinho, irmãos, anotei na minha agenda no dia de hoje, para mim poder ler, lembrar e meditar a respeito disso. Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Aqui em Hebreus 6, nós vamos aprender algumas coisas sobre as promessas de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 6, versículo de número 11, Hebreus 6, 11. O pastor pregou isso ontem, Fala assim, mas desejamos que
vós, todos nós, né? Mostre o mesmo cuidado. O pastor sempre diz, não é sobre começar bem, mas é sobre ter constância e terminar bem. A gente podia dizer, glória a Deus, Abraão teve um encontro com Deus e Deus falou coisas lindas para ele. É verdade, sim ou não? Mas adianta ele ter um encontro com Deus e Deus falar coisas lindas para ele, irmãos, se 25 anos depois ele tivesse esmorecido, ele tivesse virado as costas para Deus, ele tivesse abandonado Deus, ele ia ter o Isaac no seu braço? Ia ou não ia, irmãos? Ele não ia. Então a palavra de Deus está falando aqui que nós temos que ter o mesmo cuidado do começo até o fim. Deus te fez promessas no começo, amém, aleluia, glória a Deus. Mas Ele continua até o fim, sendo Deus de promessa, sendo Deus fiel e querendo concluir a obra que Ele começou. Então diz, tendo o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza do que, irmãos? Da esperança. Olha que coisa linda. Eu estava meditando as promessas de Deus. Irmã Dani, o que é promessa de Deus? É Deus te anunciando uma coisa boa que vai acontecer no futuro. Não foi assim? Deus falou para Abraão, olha, tu vai ter um filho. Deus falou para Davi, olha, você vai ser rei de Israel. Ana estava chorando, orando no templo. O sacerdote, abençoou a vida dela. E ele falou, no tempo de gestação, você vai dar à luz a um filho. Naquele momento ela não tinha um filho ainda, mas ela tinha uma promessa. Uma promessa que apontava para o futuro. E nesse meio tempo ela tinha que ter o que, irmãos? Esperança. Então as promessas de Deus, elas trazem esperança para a nossa vida. Elas apontam, elas mostram o que Deus tem para nós no futuro. Amém? E nós precisamos de esperança, sim ou não? Uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. Porque já diz o ditado, a esperança é a última que morre. Se a esperança morreu, a pessoa já está o quê? Já está morta espiritualmente. Já está vivendo de qualquer jeito, nem espera nada de bom. Que triste, irmãos. Então as promessas, elas trazem esperança. E o versículo 12 fala assim, para que vos não façais negligentes, distraídos, irmãos? Mas sejais imitadores. Irmã, quem é que eu devo imitar? Os que pela fé e paciência herdaram a promessa. Então, irmãos, todo mundo tem promessa. Você sabia? Todo mundo tem promessa. A Bíblia é um livro de promessas. Eu falo para os irmãos que na capa da minha Bíblia está anotado que há mais de 8.000 promessas aqui na palavra de Deus. Para ser exata, os estudiosos dizem que há 8.810 promessas. E tem uns teólogos que ainda são mais otimistas, mais esperançosos, que dizem que há, sabe quanto, irmãos? 33.000 promessas. 33.000 promessas. Sabe mais ou menos quantos versículos tem na Bíblia? Tem mais ou menos, varia de tradução para tradução, 31.173 versículos na Bíblia.
Se eles leram os 31 mil e encontraram 33 mil, mais promessa do que versículo, você duvida? Você duvida? Eu não duvido. Porque a palavra de Deus é o que, irmãos? É inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais promessa a gente acha. Quanto mais a gente se aprofunda, irmãos, mais tesouro a gente acha. Deixa marcado aqui. Olha que coisa linda isso. Deixa marcado aqui. Salmo 119. Maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Salmo 119, versículo de número 162. Capítulo 119, versículo 162, o salmista diz: folgo-me, alegro-me com a tua palavra. De que maneira que era a alegria do salmista? Como aquele que acha um grande despojo ou tesouro. Imagina só, você está andando na rua e você encontra um anel dourado, uma pedra branca, e essa pedra é muito brilhante, e você leva numa joalheria e você descobre que é de ouro e de brilhante. Oh, glória! Você encontrou algo valioso. Sim ou não? Então o salmista, ele dizia: eu me alegro com a palavra de Deus. Igual uma pessoa que encontra uma grande riqueza, um grande tesouro. Irmãos, a palavra de Deus é assim. Para ser encontrado ouro, o que os garimpeiros fazem? Eles cavam. Eles cavam. Sim ou não? Eles cavam. E assim nós temos que cavar na palavra de Deus. Quanto mais cavamos, mais promessas nós encontramos. E mais esperança vem para o nosso coração. Tem gente que fica assim, ó, no raso. Tem gente que fica assim, ó, conhece pouquinha coisa da palavra de Deus. Mas tem outros que são fominha, que cava, que peneira, que busca grandes riquezas espirituais. Assim nós devemos ser, irmãos, na presença de Deus. Amém? Volta lá para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Então a palavra de Deus diz: não seja negligente, não seja tolo, não seja distraído, mas seja imitadores. De quem? Dos que pela fé, o que eles precisaram para acessar a promessa? Fé e paciência. Paciência é a mesma coisa que perseverança. Não é da noite para o dia. No caso de Abraão, não foi da noite para o dia. No caso de Davi, não foi da noite para o dia. No caso de Ana, não foi da noite para o dia. Teve um tempo. E eu preciso de paciência. E eu preciso de fé. O que é fé? É crer na promessa. É crer no Deus que fez a promessa. Então a palavra de Deus diz: você quer imitar alguém? Olhe para quem venceu. Olhe para quem foi exemplo de fé. Olhe para quem foi exemplo de paciência. Porque eles herdaram as... O que eles fizeram, irmãos? Herdaram as... Oh, glória! Irmão, eu quero isso para mim. Precisa de fé e precisa de paciência. E aí o versículo 13 fala sobre o Deus que prometeu. Versículo 13: porque quando
Deus fez promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse. E o que Deus fez? Jurou por si mesmo. Nós estudamos isso nos domingos, sim ou não? Sempre jurava por alguém maior. Até as pessoas falam, não, eu juro pela minha mãezinha, que está no céu. A gente já viu isso? Deus, quando foi fazer uma promessa a Abraão, irmãos, tem alguém maior do que Deus? Tem alguém mais fiel do que Deus? Deus deu a palavra por Ele mesmo. Ele jura, Ele fala por Ele mesmo. A maior testemunha é o nosso Deus fiel. Ele é o Deus que fala, mas também é o Deus que executa. Então diz aqui, versículo 13: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que ele, por quem jurasse, jurou por si mesmo. E o que Deus diz? Versículo 14, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Que coisa linda, o que você fizer, Abraão, por você ser uma bênção, eu vou abençoar com a intensidade que você está fazendo. Amém? Olha que coisa, irmãos, mais maravilhosa. E aí o versículo 15 fala de novo, Deus está falando. Semana passada eu preguei, Hebreus 10, que diz, porque necessitais do que? De paciência. O que disse ali? Você precisa de fé e paciência. O que diz no versículo 15? E esperando. Tem gente que espera, mas espera batendo pé. Olha quanta gente impaciente nas filas. Estão esperando. Sim ou não? Mas estão esperando porque não tem outra opção. Se não precisasse esperar, não espera. Espera batendo pé. Espera bufando. Olha a linguagem corporal do impaciente. E cruza o braço, e descruza o braço, e dá uma esticada. Então a palavra de Deus diz, assim esperando com paciência. Olha só, alcançou o que parecia impossível. Alcançou glória, a promessa. Então não é sobre uma largada. Eu recebi a promessa e vai perdendo pique, vai perdendo gás, vai perdendo ânimo, vai se arrastando e para no meio do caminho. O que Deus quer, irmãos? Que alcance a promessa. Porque o Deus de promessa, o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de cumprimento. Mas nesse meio de tempo, Deus fala, ei, fé, esperança, paciência. E quando ele fala paciência, a gente dá um jogo da cintura no banco, dá uma subidinha, desce cortando às vezes, irmãos? Mas é assim, para alcançar a promessa. Glória a Deus. E aí, eu quero mostrar para você um versículo aqui, para você guardar no teu coração. Mas guarda, irmãos. Guarda no teu coração. Que palavra, irmã Dani? Olha que lindo isso. Josué, capítulo de número 21. Josué,
capítulo de número 21. Josué capítulo 21. Está até escrito na minha Bíblia bem grande. Nenhuma palavra de Deus falhou. Nenhuma, irmãos. Nenhuma palavra de Deus falhou. Nenhuma. Deus deu a palavra para Abraão e a palavra aconteceu. Deus deu a palavra a Isaac e a palavra aconteceu. Deus deu a palavra a Moisés, a Josué e a palavra aconteceu. Deus deu a palavra, irmãos, a Maria, a mãe de Jesus, virgem, e a palavra gerou o Salvador. Amém? Então, olha só o que diz aqui, Josué 21, versículo 45, diz assim, palavra alguma, nenhuma sequer falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Não sei se 8.810 promessas, não sei se 33.000 promessas. Olha que bom tempo para esperar. Irmã Dani, não consigo ficar sem reclamar. Quer um tema de casa? Vai conferir na Bíblia se são 8.000 ou se são 33.000 promessas. Irmã Dani, eu fico assim com a cabeça vazia, pensando besteira. Vai contar as promessas de Deus, irmãos. Vai. Confere lá se são 8.000 ou se são 33.000. Pode ter certeza que não vai ter tempo para murmurar. Pode ter certeza que não vai ter tempo, irmãos, para falar mal de ninguém. Pode ter certeza, irmãos, que não vai ter tempo de ficar com a cabeça vazia. Amém? Então a palavra de Deus diz, palavra alguma falhou de todas, e não são poucas. E aí fala que as palavras de Deus são boas. Tem gente que fica ouvindo má notícia. Tem gente que fica ouvindo, irmãos, a voz do diabo. O diabo fala alguma coisa de bom? O diabo fala alguma coisa de bom, irmãos? Não. Mas Deus fala. Fala ou não fala? E tudo que Ele fala de bom, acontece. Se cumpre. Diz lá nos Salmos, Ele disse e tudo fez. Ele falou e tudo executou. Amém? Palavra alguma de todas as promessas, as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, ao seu povo, tudo, diga tudo se cumpriu. Amém? Lembra que eu disse que todos nós temos promessas? Lembra? Tudo que Deus falou, irmãos, para você vai acontecer. Eu gosto quando o pastor fala, você não é o erro de Deus. Você não é o erro de Deus. Deus não erra. Deus não falha. Deus não mente. Ele não falhou com Abraão. Ele não falhou com Isaac. Ele não falhou com Jacó. Ele não falhou com ninguém, irmãos. E não é na nossa vez que vai dar errado. Quem crê nisso, diga amém. Então, missão... O que? Meditar e se ocupar com as promessas de Deus. Se Deus permitir, eu estava estudando que o maior capítulo, o lugar que mais tem promessa relatado, é Deuteronômio 28. Diz que tem 133 promessas em Deuteronômio 28. Eu estava estudando. Diz que Levíticos 24 tem 94 promessas.
E que o Salmo 37, todo ele, é só promessa. E se Deus permitir, eu vou continuar pregando sobre as promessas de Deus, para que isso traga o quê? Fé e esperança ao teu coração, para que você aguarde crendo e receba o teu milagre. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir a Jesus então com alegria?